Bom dia, hoje é quarta-feira, 14 de julho e o Senado Notícias está no ar. Daqui a pouco, a CPI da pandemia vai retomar o depoimento de Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos. Ontem pela manhã, ela não quis responder perguntas dos senadores que suspenderam a reunião da CPI e consultaram o Supremo Tribunal Federal sobre os limites de um habeas corpus que havia sido concedido a ela. Após o presidente do STF, Luiz Fux, esclarecer o alcance da medida, a reunião foi retomada. Mas Emanuela pediu para ser ouvida hoje e esse pedido foi concedido. Também hoje vai ser ouvido Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos. A empresa é a representante no Brasil do laboratório que produz as vacinas indianas Covaxin. Ainda nesta edição, vamos trazer a cobertura completa dos depoimentos de hoje na CPI da pandemia. E hoje, a partir das 4 da tarde, o Senado vai votar mais projetos de lei relacionados a eleições. Vamos conferir, então, a pauta de votações. O primeiro item da pauta explicita no Código Eleitoral que as coligações partidárias somente são admitidas nas eleições majoritárias e também dispõe sobre as sobras eleitorais. Também será analisada a proposta de emenda à Constituição que reserva 5% do fundo partidário para a criação, manutenção e promoção de campanhas de mulheres na política. Os senadores também vão avaliar a reinclusão do acesso gratuito dos partidos políticos em horários de rádios e televisões. Outro projeto aumenta penas para crimes contra a honra, como os de calúnia, injúria e difamação. E será avaliada ainda a proposta de cotas para candidaturas femininas no Legislativo, garantindo recursos do fundo eleitoral. O senador Carlos Fávaro, autor do projeto que muda as regras das sobras eleitorais e que deve ser votado hoje, diz que a ideia, se aprovada, vai aperfeiçoar a composição em câmaras e assembleias legislativas. É um aperfeiçoamento da legislação eleitoral implementada a partir da reforma de 2017, que ainda está em fase de amadurecimento. Foi testado de fato nas urnas agora em 2020. Nós queremos garantir o aperfeiçoamento, deixando que as sobras eleitorais sejam para aquelas chapas de partidos políticos que atingiram o coeficiente eleitoral. Por que nós vimos algumas distorções? Por exemplo, a Câmara de Vereadores do meu município, Cuiabá, que tem 25 assentos de vereadores, na eleição de 2020 teve 19 partidos que têm representação nessa Câmara. Você pode até dizer, mas isso é bom para a democracia? Não, não é. Porque imagine um prefeito tendo 19 bancadas de um só para fazer a sua composição, o seu debate, as políticas públicas serem implementadas. Então, o intuito deste projeto de lei é garantir bancadas fortes, partidos fortes com representatividade. E também conversamos com o senador Ângelo Coronel, autor de um projeto que está na pauta de hoje e que garante, no mínimo, 30% dos recursos dos fundos especiais de financiamento de campanha para as candidaturas proporcionais femininas e determina que, no mínimo, 15% das vagas para deputado e vereador sejam preenchidas por mulheres. Imagine que eu já estou prevendo no meu projeto que 15% das cadeiras nas câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa e Câmara Federal fique destinado para as mulheres, essas guerreiras brasileiras. Mas também nós estamos fazendo com que a pessoa, para ter essas cadeiras garantidas, as mulheres, para garantir esta permanência, essa entrada nesta cota, tem que atingir pelo menos 10% do coeficiente eleitoral do seu município. Isso é muito importante, porque as mulheres precisam a cada vez mais ter incentivo para ingressarem na vida pública. E esse projeto, onde a gente já coloca a cota mínima para as mulheres, vai ser de grande valia. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira 2 propostas que alteram a legislação eleitoral. Se virarem leis, as novas regras já serão aplicadas nas eleições gerais de 2022. O primeiro projeto aprovado proíbe a propaganda eleitoral que deprecia a condição da mulher ou estimule a discriminação. O texto estabelece normas de prevenção e punição no combate à violência política contra a mulher. Além disso, prevê o crime de assédio à candidata e determina a proporção entre homens e mulheres em debates nas eleições proporcionais. A violência política contra a mulher pode ter um impacto que vai além das mulheres que a sofrem diretamente, pois além de buscar alijar aquela que é alvo das agressões da política e diminuir o alcance de sua atuação, pode passar a mensagem de que a esfera política
a esfera pública não é lugar para as mulheres e que sofrerão sanções caso insistam em disputar cargos eletivos. O levantamento realizado pelo Estadão mostrou que de 50 mulheres que concorreram aos executivos municipais das capitais no ano passado, 44 relataram violência. Esse projeto nada mais faz que tipificar, dizer que no período eleitoral nós estamos protegidas de calúnias, de difamação, de vídeos fraudulentos, onde expõe a nossa honra através de mentiras e inverdades. Isso, senhor presidente, é ruim para a democracia porque espanta as mulheres de bem que querem contribuir com a sua capacidade, com o seu empenho, com o seu amor ao país, querem contribuir fazendo política. É intolerável esse tipo de violência. A nossa participação feminina ainda é muito pequena na política. O Brasil é um dos países do mundo que tem a menor participação da mulher na política. Isso se dá, dentre outros fatores, exatamente por esse nível de violência que todas nós acabamos realmente vivenciando. Então, esse projeto é fundamental e é um divisor de águas nessa política. É fundamental, inclusive, para o avanço da participação da mulher na política. A mulher, ela tem que estar aonde ela quer estar. Foi aprovado ainda um projeto que estabelece um limite do número de candidatos que cada partido pode lançar nas eleições proporcionais. Pelo texto, cada legenda pode registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e para as câmaras municipais, no total de até 100% mais um do número de lugares a preencher. A regra atual é que 150% das vagas podem ser colocadas por partidos ou coligações, quando existia coligações. Ou seja, se nós temos 8 vagas, poderia ser 12 candidatos. O propósito dessa redução, que está amparando a sugestão do senador Ciro Nogueira, o custo da eleição, o fim das coligações e, ao mesmo tempo, a mudança do financiamento com o desaparecimento do financiamento privado, é claro que reduz os recursos necessários. Os senadores também aprovaram voto de repúdio ao DJ Ives pelas agressões praticadas contra a ex-mulher Pamela Holanda e reveladas em vídeo pela vítima. Também foram aprovados a criação de uma comissão temporária externa para acompanhar os efeitos da crise hidroenergética no país e um projeto que acabou com a restrição imposta por uma portaria do Ministério da Saúde que limitava o valor de emendas parlamentares para o enfrentamento da pandemia. Agora são 8 horas e 57 minutos. A gente volta a falar a respeito da CPI da pandemia. Parece que tem entrevista ao vivo acontecendo agora, é isso? É o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão. Vamos acompanhar. A situação de ontem, foi suspensa a sessão para hoje. Qual a expectativa dessa oitiva e qual a importância da oitiva de hoje? Olha, hoje nós estamos ouvindo pela primeira vez os agentes relacionados a uma empresa que está no centro dessa fase nova da Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI, desde o depoimento dos irmãos Miranda, entrou em uma fase para investigar a montagem de um esquema de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde. Pela primeira vez, nós vamos ouvir 2 dirigentes dessas empresas, o principal acionista, o principal proprietário, o principal CEO da empresa e a diretora técnica, que participou de todas as transações com o Ministério da Saúde, com a Bharat Biotech, que participou como um personagem central no episódio dos chamados Invoices. Então, a importância da colaboração deles é enorme. Eu espero mesmo que eles colaborem. Eu espero que não se utilizem de subterfúgio. Eu quero acreditar na palavra que a doutora Emanuela empreendeu e empenhou ontem, não para a CPI, mas para milhões de pessoas que ontem assistiram ela dizendo que, vindo hoje, estaria disposta a colaborar. Senador, e amanhã? Qual a expectativa da oitiva para amanhã? Nós reorganizamos a semana para ouvir amanhã o senhor Cristiano. O senhor Cristiano é o principal representante da empresa Davat. Os áudios mais recentes dos diálogos do senhor Cristiano com o senhor Dominguete dão conta do envolvimento de novos personagens da República, neste caso, que nos parece um pouco surreal. No mínimo surreal, uma empresa claramente envolvida
abre aspas, em esquemas trapaceiros, ter chegado tão longe ter chegado tão longe na tentativa de um golpe contra os altos escalões do governo federal. Obrigada, senador. Nada, querida. Bom dia, senador. Carlos Eduardo, Rádio Mix, Manaus. Senador, por motivos óbvios, devido às investigações com relação a supostos indícios de corrupção na compra de vacinas, os fatos ocorridos no Amazonas ficaram meio que em segundo plano. Na sua opinião, o que ainda precisa ser feito para que o caso Amazonas, os fatos da crise do oxigênio, possa continuar sendo investigado, trazido à pauta na CPI? A situação do Amazonas, particularmente, eu já tenho conclusão, e a maioria dos membros dessa comissão parlamentar de inquérito já tem conclusão. Houve uma sequência de erros, houve uma sequência de crimes que levou ao colapso de janeiro lá. Eu não tenho dúvida que esse vai ser um dos elementos da responsabilização do senhor Eduardo Pazuello, do senhor Elcio Franco, da senhora Mayra Pinheiro. Eu não tenho dúvida que o relatório final também apontará para as responsabilizações do senhor governador do estado, do senhor secretário de saúde. Não está tendo mais inquirições sobre a situação do Amazonas, porque no caso do Amazonas, essa CPI já tem uma conclusão. Eu diria mais, essa é uma conclusão que talvez seja uma das raras conclusões que une os 11 membros da CPI. Talvez da bancada do governista, não em relação aos atores do governo federal, mas em relação ao governo estadual, isto é algo que não há dúvida da parte do conjunto da CPI. Isso é uma das raras unanimidades nossas. Senador, é provável que a CPI prorrogue por mais de 90 dias. E o governo do estado, a prefeitura de Manaus, já enviaram diversos documentos. Então, no que tange essa questão de Manaus, Amazonas, da crise do oxigênio, o que ainda precisa ser avançado? O senhor fala que está praticamente concluída, essa parte é pacificada, mas o que precisa ainda avançar? Nós já temos todas as informações, tanto dos governos locais, quanto as informações que apuramos. Tantas informações, nós já tivemos os depoimentos, já temos as informações que apuramos, já temos as informações dos governos locais. Repito, sobre o Amazonas, já tem a conclusão sobre os personagens que devem, ao final da comissão parlamentar de inquérito, ser indiciados. Obviamente, a CPI não tem poderes, já foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, tem poderes limitados em relação às autoridades locais. Mas eu considero inevitável o relatório do senador Renan Calheiros não apontar as responsabilidades locais no caso específico do Amazonas. Última pergunta, senador. Que documentos que o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus enviaram já que estão no sistema? O que o senhor pode dizer a respeito muitos das estão documentações? No sistema, os relatórios da Secretaria de Saúde, as informações requisitadas da prefeitura de Manaus, o inquérito do Ministério Público Federal, né, todas as informações relativas, inclusive a ampla maioria deles, 80% deles, já não estão nem como reservados, estão à disposição de todos. E a CPI da Saúde enviou seus documentos? Tem algum ponto Sim. da CPI da Saúde que precisa ser esclarecido? Não, tem algumas circunstâncias, porque não precisa ser esclarecido nada a partir do depoimento do senhor deputado estadual aqui. Eu tenho meu sentimento. No caso da CPI da Saúde, ocorreu mas aí cabe ao governo local, ocorreu uma omissão na averiguação, na investigação do governo local, ocorreu uma clara ação, tentativa de blindagem do governo local. Mas, enfim, isso cabe às autoridades locais, o que a CPI deveria local deveria ter apurado e não apurou. Isso cabe às autoridades locais, e isso cabe à avaliação, inclusive, sobre a atuação dos membros dessa CPI local, cabe à sociedade amazonense. Mas tem uma CPI que estão lá no Amazonas, estão tentando instalar mais uma CPI para investigar a segunda fase, a crise do oxigênio, porque a CPI da Saúde investigou a primeira fase, a primeira onda.
só que não está tendo apoiamento político para instalar essa CPI. Como o senhor avalia? Eu exulto que tenha. Que consigam as assinaturas. O segundo momento de crise foi muito mais grave do que o que aconteceu em Manaus. Chega a ser paradoxal a circunstância de que o que aconteceu no Amazonas em agosto motivou uma CPI no âmbito do Senado Federal e no âmbito local não se instala uma CPI. Chega a ser paradoxal. Mas, enfim, cabe às autoridades locais. Cabe à Assembleia Legislativa e ao julgamento da sociedade do Amazonas sobre o cumprimento ou não de suas atribuições nesse sentido. Se instalarem, espero que aprofundem as investigações e espero que cheguem a uma conclusão óbvia, que me parece à distância das omissões e irresponsabilidades por parte do governo local. Muito obrigado, senador. Nada. Senador, tudo bem? Bom dia, Thaís Oliveira, da Rádio CBN. Uma dúvida prática, como é que vai funcionar hoje? A Emanuela, a gente viu que ela já chegou. A CPI definiu algum horário para o Francisco Maximiano vir ao Senado? Logo após a Emanuela. O senhor falou, a ideia... Inclusive, os advogados terão facilidade de se articular sobre isso. É a mesma banca de advogados, eu espero que eles se coordenem em relação a isso. Dificuldade não terão, né? É a mesma banca de advogados. E eu espero que a banca de advogados hoje assuma um pouco mais a defesa da doutora Emanuela. Parece-me que a defesa é mais voltada ao doutor Maximiano. Mas, enfim, isso é uma opinião à distância. Mas é a mesma banca de advogados, né? Então, eu espero que eles se coordenem. Terminando a doutora Emanuela, nós ouviremos o senhor Maximiano. Entendi. Da última vez que a CPI tentou ouvir duas pessoas no mesmo dia, né, acabou ficando para o dia seguinte. O senhor acha que tem essa chance hoje? Olha, não vai faltar de nós disposição para ir até o momento que for, né? Vamos ver a circunstância. Temos um depoimento marcado para amanhã. O ideal seria nós esgotarmos os 2 depoimentos no dia de hoje, porque senão nós íamos ter que mais uma vez alterar o calendário dos depoimentos, o cronograma dos depoimentos, iríamos ter que lançar o depoimento de amanhã, eventualmente para sexta. O ideal era nós terminarmos hoje. Entendi. Então trabalharemos para isso. Certo. Última dúvida. Sexta-feira, o senhor falou, amanhã a previsão é que ouviu o Cristiano Carvalho, pretende concluir esse depoimento de hoje ainda hoje. Na sexta-feira, pretende fazer algum depoimento? Não, em princípio não. Em princípio aí vamos aguardar o mandamento constitucional da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se a LDO for votada até sexta-feira. Nós interrompemos um pouco a entrevista ao vivo com o vice-presidente da CPI da pandemia, o senador Randolfo Rodrigues, porque começou agora uma reunião da comissão da CMA, né, Comissão do Meio Ambiente, e eles estão votando emendas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O canal principal da TV Senado vai transmitir essa reunião e a gente continua nos outros canais, inclusive do YouTube, transmitindo a cobertura da CPI da pandemia. Acompanhe. Dessa reunião, a senhora Helena Assaf, da Consultoria de Orçamento do Senado Federal, com o objetivo de esclarecer. Ok, a gente agora vai continuar para você que está nos demais canais da TV Senado, inclusive no canal da TV no YouTube, youtube.com/TV Senado, acompanhando a cobertura da CPI da pandemia. Agora são 9h08 e nós temos imagens da chegada de Emanuela Medrades. Ela chegou há poucos minutos para a sala da comissão. Vamos ver aqui, ó. Hoje ela já está chegando acompanhada dos advogados da Precisa Medicamentos. Emanuela Medrades, que é a primeira depoente do dia, mas a previsão é que também o dono da empresa, o Francisco Maximiano, ele participe como testemunha, que ele também seja, né, ouvido pela CPI. Essa expectativa, o vice-presidente da CPI da pandemia até falou a respeito disso. Ela está ali, ó, se você prestar um pouquinho, na frente, tem homens na frente dela, mas você consegue ver imagens da chegada da Emanuela Medrades ali, com um blazer azul. Ela que é a primeira testemunha a ser ouvida hoje, né? E a expectativa é que hoje ela responda a todas as perguntas da CPI. Agora a gente continua com a cobertura das atividades do Senado como um todo, mas, lógico, a qualquer momento com outras informações da CPI da pandemia. Nesta terça-feira, 6 comissões do Senado votaram emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Comissão de Assuntos Econômicos, de Assuntos Sociais,
de Transparência, Educação, Desenvolvimento Regional e a de Direitos Humanos. Hoje, as votações de emendas vão ser em outras 5 comissões. A de Meio Ambiente, que você já viu, que acabou de começar, a Senado do Futuro, Infraestrutura, Ciência e Tecnologia e a de Relações Exteriores. A Comissão Mista de Orçamento também se reúne hoje e pode votar o relatório final do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Nesta quarta-feira, o Senado vai receber pela 3ª vez o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça do Ministério dos Direitos Humanos. Entre as ações do programa no Senado estão a sensibilização dos gestores sobre a temática e o acompanhamento de casos de assédio moral e sexual na instituição, por exemplo. O Senado aderiu ao programa de Pró-Equidade de Gênero e Raça da então Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres em 2011 e, desde então, recebeu o selo em todas as edições. Não basta você ter uma política, você tem que ter a política e implementá-la. E se na próxima edição você estiver exatamente no mesmo patamar que a anterior, você já não é premiado. Então, nós não só temos uma política constante, como nós temos uma política em evolução. Acho que hoje os parâmetros de gênero e raça, as questões vinculadas à equidade, à não discriminação, à igualdade de oportunidades já estão agregadas ao nosso jeito de ser do Senado Federal. E o programa está gerando frutos no país todo. A nova lei de licitações, sancionada em abril deste ano, incluiu uma cota para mulheres vítimas de violência em contratos de terceirização, iniciativa criada no Senado. Começou em 2016, de 2016 até hoje, nós já fomos exemplo para várias instituições, câmaras de vereadores, assembleias, prefeituras, estados, Ministério Público, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Essa cota foi boa para as mulheres, que podem usufruir dela, mas foi muito mas foi especialmente importante para o Senado, para que ele internalizasse que a violência de gênero não é algo de fora, é algo que está aqui conosco. E, portanto, nós temos que modificar as nossas ações como cidadãos, as nossas ações como educadores, e também temos que modificar nossas ações enquanto política pública. Agora são 9h12 e voltamos a falar da CPI da pandemia, que hoje vai ser retomado o depoimento de Emanuela Medrades, como você já está acompanhando, diretora técnica da Precisa Medicamentos. Ontem ela se recusou a responder a perguntas na CPI. O presidente da comissão decidiu, então, suspender a reunião para consultar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, sobre os limites do habeas corpus concedido por ele à diretora da Precisa. Mais uma vez, os senadores da CPI começaram a reunião fazendo um minuto de silêncio pelos mais de 530 mil mortos pela pandemia. E em homenagem à consultora legislativa do Senado, Fabiana Queiroz, mais uma vítima da doença. A comissão deveria ouvir a diretora técnica da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou as negociações para a compra pelo governo brasileiro de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, da indiana Bharat Biotech. Emanuela Medrades foi citada nos depoimentos do chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e do consultor técnico William Santana. Foi ela quem encaminhou as invoices, notas fiscais necessárias para a importação da vacina, com várias irregularidades. Emanuela recorreu ao Supremo para não comparecer à CPI, mas o ministro Luiz Fux negou e concedeu apenas o direito ao silêncio para não se incriminar. Já no momento em que o presidente da CPI, Omar Aziz, perguntou se ela prestaria voluntariamente o compromisso de dizer a verdade, apesar do habeas corpus, Emanuela Medrades afirmou que não iria falar. Senhor presidente, já prestamos o depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados. Não, Vossa Excelência, eu só estou perguntando se Vossa Excelência gostaria de prestar esse compromisso voluntário. Por orientação do meu advogado, eu vou permanecer em silêncio. Vários senadores argumentaram que a decisão do ministro Fux era só para as perguntas que pudessem incriminá-la. A senhora Emanuele não está isenta de responder aos questionamentos dos senadores, em especial com relação aos fatos nos quais ela figura como mera testemunha. E iniciamos muito mal,
com ela respondendo com me reservo o direito de ficar calado na pergunta se assumia ou não o compromisso de dizer a verdade. Então, seguramente os advogados muito bem assessoram, vão poder orientá-la de que ela tem sim a obrigação de responder com relação a todos os fatos dos quais ela testemunhou. Ela não tem o dever de responder, mas pode fazê-lo com relação a fatos que imputem a ela mesma a condição de criminosa. A CPI não está fazendo isso. O foco da investigação dessa comissão parlamentar de inquérito é o senhor Francisco Maximiano, pelas notórias informações que a CPI tem. Cabe também ao senhor Francisco Maximiano, cabe a ele, firmar os compromissos relativos à sociedade empresarial, a Precisa. Doutora Emanuela é diretora técnica dessa farmacêutica. Diretora técnica não estatutária. De modo que as atribuições da doutora Emanuela envolvem tão somente aspectos técnicos científicos. E é por isso a convocação de sua senhoria na condição de testemunha. É a administração técnica científica ligada aos produtos farmacêuticos comercializados pela Precisa. Então, em aspecto nenhum, doutora Emanuela, senhores advogados com a devida venha e acatamento, ao qual presto homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil, em nenhum momento algum, a ideia da inquirição da doutora Emanuela aqui é na condição de investigada. Em momento algum. Até pelas atribuições que ela possui no âmbito da Precisa. Até o senador Marcos Rogério, que faz parte da base do governo, fez um apelo para que Emanuela Medrades falasse à comissão. Se a doutora Emanuele Medrados não é suspeita e nem tem atribuições negociais, então a CPI, sem qualquer lastro, evidência ou suspeita quanto a ela, cometeu ato abusivo e constrangimento ilegal. Não se engane, doutora Emanuele. Vossa Senhoria está aqui na condição de investigada, sim. No dia 30, essa CPI teve a iniciativa de quebrar o seu sigilo. E não estou falando isso aqui para lhe dizer que fique em silêncio, porque acho que o seu papel aqui é importante para a CPI, é importante para o governo e é importante para o país. Porque Vossa Senhoria é quem teve acesso com os servidores do Ministério da Saúde e estabeleceu tratativas sobre a questão dos invoices e os ajustes formais nesse documento. Então, o seu depoimento é importante e nos dá uma oportunidade de esclarecimento. Mas o apelo que faço aqui, doutora Emanuele, é no sentido de que fale a verdade. Não abra mão de falar aquilo que é verdade, aquilo que é honesto, aquilo que é fruto dos acontecimentos. Qualquer outra ilação, acusação, não deve ser objeto de resposta. Mas aquilo que está relacionado exclusivamente com o papel que Vossa Senhoria cumpriu nesse processo, eu respeito a posição dos advogados que tecnicamente lhe orienta, mas penso que não há qualquer prejuízo, mesmo a defesa, em se falar quanto aos fatos, quanto ao que se aconteceu. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, reclamou que a Polícia Federal tem ouvido testemunhas às vésperas dos depoimentos delas à comissão. Dois fatos, senador Eduardo Braga, chamam muita atenção. O senhor Maximiano se torna investigado um dia antes de me depor. E a senhora Emanuele, depois ontem a Polícia Federal, igualmente. Então, é uma coisa muito rápida. O senador Fabiano Contarato pediu ao advogado que alertasse a depoente de que ela estaria cometendo crime. Eu queria que Vossa Excelência alertasse a depoente que, caso ela não se comprometa a dizer a verdade na qualidade de testemunha nos pontos em que ela não for investigada,
ela está praticando o crime de desobediência previsto no artigo 330. Sobre os fatos que a envolvam, quem decide o que é fato que a envolva ou não, salvo o melhor juízo, é a própria depoente. Mesmo assim, o relator começou a fazer perguntas. Qual, Emanuela, é a sua relação profissional, técnica com a Precisa Medicamentos? Posso falar direto para cá? Qual é a sua relação técnica profissional com a Precisa Medicamento? Ser relator. Vossa Senhoria é empregada da empresa ou que em condição participa funcionalmente da Precisa? Sou relator, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Nós fizemos uma pergunta teste. Foi feita uma pergunta teste simples, dá licença. Baseado na resposta dela, nós iremos suspender a reunião, chamarei os advogados e entraremos com embargo de declaração neste momento ao presidente Fux para que ele possa nos responder. Não precisa aclarar. Peraí. Quem decide sou eu se precisa ou não parar. Vou fazer o embargo de declaração agora, baseado nessa resposta, para que o presidente Fux possa dizer quais são os limites. Apenas para aclarar, no pedido que Vossa Excelência vai apresentar ao Supremo, que ela está se sujeitando ao crime de desobediência. Perfeito. Seria novamente caso de prisão. A decisão do ministro Luiz Fux chegou no fim da tarde. A reunião da CPI foi retomada à noite e durou 20 minutos. No ofício, o senador Omar Aziz afirma que a depoente tem reiteradamente se negado a responder perguntas simples e que, sob qualquer hipótese, não tem condão de incriminá-la. Consulto Vossa Excelência com a urgência devida a respeito da flagrância do delito, que estabelece o crime de falso testemunho ou mesmo do crime de desobediência. O senador não quis dar continuidade à sessão antes de uma posição do presidente do Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro Luiz Fux chegou ao Senado no início da noite. O magistrado respondeu que é o titular do direito quem exterioriza a primeira manifestação de vontade em relação ao exercício da não autoincriminação. Por outro lado, nenhum direito fundamental é absoluto. Nesse ponto, às comissões parlamentares de inquérito recai o poder-dever de analisar, à luz de cada caso concreto, a ocorrência de alegado abuso do exercício do direito de não incriminação. Se assim entender configurada a hipótese, dispõe a CPI de autoridade para a adoção fundamentada das providências legais cabíveis. Diante da decisão, a reunião da CPI foi retomada. Emanuela respondeu sobre sua função na Precisa Medicamentos. Eu sou diretora executiva e farmacêutica responsável técnica pela companhia e, mais uma vez, todas as tratativas que a Precisa atuou no enfrentamento da pandemia, eu fui envolvida, ok? E devido a isso, e devido também à negativa do meu pedido de um adiamento de somente 12 horas... Pedirei aos senadores e senadoras que não façamos nenhuma pergunta à depoente que não a comprometa e se autoincrimine. Por isso que eu estou lhe perguntando agora, para que a gente não perca tempo em perguntas que a senhora não vai poder responder e a gente não quer constrangê-la. Em seguida, o relator tentou colher outras informações, mas a depoente continuou se recusando a responder questionamentos relacionados à empresa. Como Vossa Senhoria é remunerada pela Precisa? Diretamente ou por meio de outra empresa do grupo? Senhor senador, mais uma vez estamos falando do mesmo tema, estamos falando da companhia e eu vou permanecer no direito de ficar calada. Eu vou pedir à senhora Emanuele para colaborar, nós não queremos que a senhora se incrimine. Exaustos estamos todos nós. Exausto está 534 mil brasileiros que perderam a vida e seus familiares. Exausto é a brincadeira que se fez no Brasil para comprar vacina. E a Precisa brincou de vender vacina. A senhora está aqui por causa disso.
Você não está querendo responder algumas perguntas porque você está exausta ou porque você não quer se incriminar? Senhora senadora, eu estou sem condições físicas e psicológicas, não tem crime, não tem irregularidade. Eu estou disposta a esclarecer. E a CPI da pandemia pode convocar o general Braga Neto para esclarecer a participação dele nas tentativas de compra de vacinas. Braga Neto, atualmente ministro da Defesa, foi chefe da Casa Civil e, por isso, teve papel de coordenação junto com o Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia. Os senadores também reagiram à nota das Forças Armadas na semana passada contra o presidente da CPI, Omar Aziz. Nós tivemos na semana passada aqui notas feitas pelas Forças Armadas, posições depois reafirmadas pelo comandante da Aeronáutica, que, diga-se de passagem, pela sua posição nem deveria conceder aquela entrevista naquele nível. As Forças Armadas, elas têm um nível de preservação própria. Nesse sentido, presidente, o ministro Braga, que foi ministro da Casa Civil, em havendo a necessidade dele ser convocado a esta comissão, ele tem que ser convocado. Nós não podemos nos submeter a um ato intimidatório e, portanto, aí não fazer a nossa investigação devida. Precisamos fazer essa investigação. Eu quero aqui requerer que a presidência desta comissão solicite todas as comunicações via e-mails do período em que o ministro Braga Neto foi chefe da Casa Civil com o Ministério da Saúde. No dia que esta Casa e qualquer parlamentar se acovardar, a gente começa a desmoronar o nosso frágil, ou a nossa frágil democracia. E eu queria também, senhor presidente, comunicar a esta Comissão Parlamentar de Inquérito e ao Brasil que a Câmara dos Deputados acaba de aprovar um requerimento para convocar o ministro da Defesa, Braga Neto, a depor naquela Casa Legislativa, em função da apressada, assodada e irresponsável nota de repúdio ao presidente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, senador Omar Aziz. Acho que providência igual tem que ser feita por essa Comissão Parlamentar de Inquérito, que nós apreciemos o mais rapidamente possível o requerimento de convocação do Braga Neto, não é, pelo seu envolvimento no enfrentamento à pandemia e pelas ordens que, em nome do governo, emanou do Palácio do Planalto ao Ministério da Saúde, onde essas coisas verdadeiramente todas aconteceram. Agora são 9h27 em Brasília. Vamos dar uma olhada na sala da CPI? Neste momento, nós já temos vários senadores lá. A gente vê o senador Alessandro Vieira de costas. Opa, vamos aqui fazendo a panorâmica. Isso, senador Alessandro Vieira ali de pé, ao lado dele, conversando com ele, o senador Humberto Costa. Sentados, o senador Isalci Lucas na primeira fileira, na segunda, o senador Ciro Nogueira. A CPI que hoje deve ouvir a Emanuela Medrades, né, diretora da Precisa Medicamentos, e também o dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. E a gente continua com a cobertura da CPI da pandemia. Os senadores da CPI também decidiram ouvir hoje Francisco Maximiano, como a gente acabou de falar, sócio da empresa Precisa Medicamentos. Essa empresa representa no Brasil o laboratório indiano que fabrica a vacina Covaxin. O depoimento de Francisco Emerson Maximiano estava previsto para 1º de julho, mas ele informou à CPI que estava em quarentena para a Covid-19 porque tinha acabado de voltar de uma viagem à Índia. A expectativa pela presença dele acabou aumentando depois do depoimento dos irmãos Miranda na sexta-feira. Eles disseram à CPI que o presidente Jair Bolsonaro sabia de irregularidades no contrato da compra da vacina Covaxin, que é fabricada pelo laboratório indiano Bharat Biotech e representada no Brasil pela empresa de Maximiano, a Precisa Medicamentos. Em um contrato firmado em 25 de fevereiro com a Bharat Biotech no valor de R$ 1,6 bilhão, o governo federal se dispôs a comprar 20 milhões de doses da Covaxin por R$ 80 cada.
O Ministério da Saúde afirma que o pagamento está condicionado à entrega das doses após a Anvisa autorizar o registro da vacina. No dia 4 de junho, a agência reguladora liberou a importação de 4 milhões de doses do imunizante para serem aplicadas com restrições. O relator da CPI enumerou os indícios de irregularidades. Essa negociação da Covaxin, ela é completamente eivada de irregularidade e de fraude, como falou aqui Elisiane, em todos os sentidos. A gente parou a reportagem porque, neste momento, o senador Rogério Carvalho está dando uma entrevista ao vivo sobre a oitiva de hoje. Vamos acompanhar. Qual a expectativa da oitiva de hoje? Qual a importância desses depoimentos para a CPI? Bom, creio que hoje os depoentes vão saber utilizar o direito de ficar calado e não transformar esse direito de ficar calado para não se incriminar, para obstruir o trabalho da CPI. Eu acredito que eles vão colaborar para esclarecer o que aconteceu no governo e vão dar as explicações. Eles têm hoje a oportunidade de explicar por que é que teve tantos erros e por que é que a vacina que eles venderam ao governo é 50% mais caro do que outras vacinas e por que o governo demonstrou tanto interesse nessa vacina e não interesse em outras vacinas que foram ofertadas com quase um ano de antecedência. Senador, e como vai ser conduzida a oitiva dos dois? Primeiro vai ser a Emanuela, depois o Francisco. Como é que vai ser conduzido isso? Por ordem de agendamento. A Emanuela estava programada para ontem, foi transferido para hoje, então ela vai ser ouvida primeiro, depois deve ser ouvido o Francisco Maximiliano. Qual a expectativa, senador, para a oitiva amanhã, com o senhor Cristiano, uma vez que foi mudada, né, a ordem dos agendamentos? Bom, é que ele explique qual a forma como eles chegaram até o Palácio do Planalto, quem os levou para dentro do Palácio do Planalto, que ele confirme o pedido de propina, quem fez o pedido de propina na negociação, como eles entregariam 400 milhões de doses se a própria empresa, o próprio laboratório só havia produzido até aquele momento 600 milhões de doses. Ou seja, ele tem muitas explicações a dar à CPI e principalmente ao povo brasileiro que está assistindo de forma constrangida tantas iniciativas fora do regulamento, fora da norma neste governo, ou seja, irregularidades que precisam ser apuradas e aprofundadas e apontados os responsáveis por tais irregularidades. Senador, e quanto ao reverendo Hamilton, como é que ficou a situação dele? Ele entrou contestado, vai ser reagendado, já tem um dia certo? O reverendo ele foi à ponte, ele utilizou das suas relações com a família do presidente e com o presidente para intermediar negócios junto ao governo do Brasil. Portanto, ele deve ser ouvido assim que os trabalhos da CPI forem retomados. Se houver recesso, ele deve ser ouvido com bastante prioridade, porque ele tem muito a explicar porque é que ele e qual a força dele, qual a motivação dele para fazer a intermediação de um negócio tão grande, tão milionário como esse de venda de vacinas da AstraZeneca para o governo brasileiro. Isso vai mostrando para o Brasil que o governo só se interessou em adquirir vacinas no momento em que passou a ter intermediários. E essa intermediação deve ser objeto de investigação, de aprofundamento dos trabalhos da CPI. Senador, e quanto a Ricardo Barros, já existe uma data para a vinda dele?
Eu creio que, tendo recesso, logo após o recesso, ele deve ser ouvido. A CPI vai estar pronta para recebê-lo e ouvi-lo, saber o que ele tem a dizer quanto às denúncias que pesam sobre ele. Senador. Nada. Você acompanhou ao vivo a entrevista do senador Rogério Carvalho falando sobre os trabalhos de hoje e também antecipando um pouco a agenda da CPI para as próximas semanas. É porque hoje, além da Emanuela Medrades, a CPI deve ouvir hoje Francisco Maximiano, os dois da Precisa Medicamentos, ela diretora e ele sócio da empresa Precisa Medicamentos. Essa empresa representa o Brasil, no Brasil, o laboratório indiano que fabrica a vacina Covaxin. O depoimento de Francisco Emerson Maximiano estava previsto para 1º de julho, mas ele informou à CPI que estava em quarentena para a Covid-19 porque tinha acabado de voltar de uma viagem à Índia. A expectativa pela presença dele acabou aumentando depois do depoimento dos irmãos Miranda, na sexta-feira. Eles disseram à CPI que o presidente Jair Bolsonaro sabia de irregularidades no contrato da compra da vacina Covaxin, que é fabricada pelo laboratório indiano Bharat Biotech e representada no Brasil pela empresa de Maximiano, a Precisa Medicamentos. Em um contrato firmado em 25 de fevereiro com a Bharat Biotech no valor de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais, o governo federal se dispôs a comprar 20 milhões de doses da Covaxin por R$ 80 cada. O Ministério da Saúde afirma que o pagamento está condicionado à entrega das doses após a Anvisa autorizar o registro da vacina. No dia 4 de junho, a agência reguladora liberou a importação de 4 milhões de doses do imunizante para serem aplicadas com restrições. O relator da CPI enumerou os indícios de irregularidades. Essa negociação da Covaxin, ela é completamente eivada de irregularidade e de fraude, como falou aqui Elisiane, em todos os sentidos. Primeiro, a vacina com menor tempo de validade, com maior preço. Segundo, a única aquisição que tinha um atravessador, a Precisa. Terceiro, esse atravessador, o contrato não permitia adiantamento, pediu adiantamento e indicou para receber esse adiantamento uma outra empresa constituída em paraíso fiscal, para claramente burlar o controle e a fiscalização. O senador Marcos Rogério contestou as acusações. Não dá, não dá. Eu sou o primeiro, havendo qualquer indício de corrupção, de ilegalidade, que se apure, que se busque apontar pelos responsáveis, mas não é o caso que nós estamos vendo aqui. Uma situação absolutamente normal, de correção de dados, que foi feita do dia 22 para o dia 23. Tudo saneado, tem a licença de importação. Aí eles vêm agora, no mês de junho, para ir à televisão com o primeiro documento. Foram 3 invoices. O primeiro com erros formais, houve a notificação. O segundo com erros, houve a notificação. O terceiro, totalmente corrigido. Mas eles vão à mídia com um documento que havia sido corrigido e já se sabia que estava corrigido. Com que motivação? Com que interesse? Para gerar constrangimento? Denunciação caluniosa? O requerimento de convocação de Maximiano foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira. Ele justifica que o depoimento poderá esclarecer as tratativas entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde, apurando-se eventual beneficiamento ilícito. A CPI da pandemia vai marcar uma nova data para o depoimento do reverendo Hamilton, que seria hoje e foi adiado depois que ele alegou crise renal. Uma perícia médica foi pedida pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, e confirmou o problema. O reverendo Hamilton Gomes de Paula é ligado à Igreja Batista e dirige a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, a SENA, uma organização não governamental.
Ele teria recebido aval do diretor de imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, para negociar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. No requerimento de convocação, o senador Randolph Rodrigues cita a reportagem da TV Globo que revela a troca de e-mails entre o reverendo e Laurício Cruz. O diretor de imunização começa agradecendo a Milton por representar o governo nas negociações. Inicialmente, agradecemos a disponibilidade da Senar, representada por sua pessoa, na apresentação da proposta comercial para fornecimento de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. E diz que todos os processos de aquisição de vacinas no âmbito do Ministério da Saúde estão sendo direcionados pela Secretaria Executiva. Ainda de acordo com o requerimento de convocação, em 4 de março, o reverendo postou fotos em uma rede social de uma reunião no Ministério da Saúde. Cruz está em uma das fotos. Na postagem, Hamilton confirmou a participação em articulação para a consecução de uma grande quantidade de imunizantes. Em um outro e-mail, Cruz confirmou para o presidente da Davat nos Estados Unidos que o reverendo Hamilton intermediaria as negociações. O valor negociado por essas vacinas seria de $17,5 por dose, 3 vezes a mais do que o governo pagou em janeiro pela vacina, e também maior do que disse a CPI Luiz Paulo Dominguete. Segundo ele, na negociação entre o governo e a Davat, a vacina custaria $3,5 a dose. E amanhã a CPI da pandemia deve ouvir Cristiano Alberto Carvalho, que se apresenta como procurador da empresa Davat Medical Supply. Ele vai prestar depoimento como testemunha sobre suposto esquema de corrupção em compras de vacinas contra a Covid-19. A CPI quer esclarecer do que se trata o áudio do deputado federal Luiz Miranda, um dos irmãos que denunciou tentativa de desvios de recursos na compra do imunizante Covaxin da Índia. O áudio foi apresentado pelo vendedor Luiz Paulo Dominguete no dia 1º de julho, durante depoimento. Segundo ele, a gravação foi enviada pelo representante da Davat, Cristiano Alberto Carvalho, mostrando Miranda intermediando compra de vacinas. Você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento instantâneo, até que ele compra o tempo todo lá, quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato, ok? E encaminha toda a documentação necessária, amarra, faz as travas, faz os contratos todos e bola pra frente. Esse é o grande problema desse meu cliente. Ele tem recorrência, ele fechou alguns contratos lá de entrega com o Mart, com o Greens, com as redes de restaurantes e alguns hospitais. Então ele tem recorrência, ele precisa de produto o tempo todo. Esse áudio foi do deputado Luiz Miranda para... Segundo o Cristiano, foi para o pessoal nosso da Davat, onde ele tentava intermediar a aquisição de vacinas. Mas alguns senadores desconfiam que o áudio pode não ser sobre negociação de vacinas, e sim de algum outro produto, como disse Luiz Miranda ao se defender. E trata-se da minha empresa nos Estados Unidos, numa intermediação de aquisição de luvas, onde isso ocorreu. O áudio ele é enviado ao senhor Rafael Alves e ele ocorre exatamente no dia 15 de outubro de 2020. Não existia nem vacinas à disposição para serem vendidas. Depois de questionamentos, o próprio Luiz Paulo Dominguete assumiu que pode ter sido induzido a erro por Cristiano. Este é o áudio que o senhor apresentou para essa CPI, como se fosse um áudio referente à intermediação de venda de vacinas. O senhor tem noção da gravidade do que o senhor está fazendo? Como eu disse, a contextualização de como eu recebi e do Cristiano era a conotação. Se eu enviasse a Vossa Excelência um print da publicação do deputado no Twitter e logo em seguida um print do áudio,
Então, assim, o senhor alega que foi induzido a erro, é isso? Eu acredito. Isso. Deixa eu falar uma coisa para Vossa Excelência. A minha interpretação da mensagem que foi recebida... A gente cortou a reportagem porque o relator da comissão está dando entrevista ao vivo agora. Vamos acompanhar. Nós estamos com toda a paciência do mundo, porque o que importa é tomar os depoimentos para que tenhamos um rápido esclarecimento dessa bandalheira toda. O país está estupefato com o que está acontecendo, com o que aconteceu por ocasião da aquisição das vacinas, enquanto os brasileiros morriam, porque o presidente desdenhava das vacinas, achava que as vacinas não tinham eficácia, tentava, através de propaganda enganosa, colocar os produtos do tratamento precoce em substituição à vacina e defendia que o vírus caminhasse livremente para, em elevando o contágio da população, haver uma imunização natural, o que não aconteceu em nenhum lugar do mundo e não aconteceria também aqui no Brasil, claro. Ontem a Polícia Federal divulgou uma nota rebatendo as críticas dos senadores sobre essas oitivas, né, dos depoentes que eles ouvem primeiro, depois... Olha, a Polícia Federal é uma instituição respeitável e eu considero inadmissível que um governo, através do Ministério da Justiça, queira utilizar politicamente a Polícia Federal. Eu fui ministro da Justiça e sei que isso não fica bem, porque você acaba expondo uma instituição na qual a sociedade confia bastante. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela se instalou e se criou exatamente porque esses fatos não estavam sendo investigados pela Polícia Federal. O presidente da República, nas conversas com os irmãos Miranda, disse que iria mandar os fatos à Polícia Federal para serem investigados e não mandou. 4 meses depois, a Polícia Federal, depois de 3 meses de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, praticamente, a Polícia Federal abre uma investigação. E com base nessa investigação aberta, na semana, a defesa dos depoentes pede para silenciar na Comissão Parlamentar de Inquérito. Quer dizer, isso é uma coisa, no mínimo, surpreendente, né? Mas essa coincidência que nós estamos levantando aqui, sinceramente, ela não tem explicação. Senador, qual... Uma limitação de tempo por causa da sessão plenária, que começa às 4. A CPI vai dar prioridade para algum dos depoimentos, ou para o Maximiano, ou para a Emanuela? Não, nós vamos começar tomando o depoimento da Emanuela. Nós ontem tivemos realmente muita paciência, resolvemos em pleno dia recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo aclarasse exatamente até onde nós iríamos com relação ao interrogatório. E quais seriam os limites do depoente não sendo investigado com relação à obrigatoriedade de responder às perguntas feitas pelo relator e pelos senadores. Senador, caso haja o recesso, a LDO seja votada amanhã, quais vão ser os próximos passos da CPI após o recesso? Vocês vão se debruçar aí em todos os processos que vocês têm, em todas as provas que vocês têm? Após o recesso, quais vão ser os próximos passos? Nós vamos votar uma quantidade grande, expressiva de requerimentos durante essa semana. Nós quebraremos alguns sigilos que precisam ser quebrados em função dos avanços da investigação e vamos trabalhar no recesso, né? Essa comissão parlamentar de inquérito, ela é complexa. Nós já comprovamos muitos dos fatos investigados, mas eles não ficarão para trás, né? Na medida em que haja uma informação nova a acrescentar
a esses fatos, nós vamos acrescentá-las. E vamos, a partir de agora, aprofundar a investigação com relação à roubalheira que ocorreu no Ministério da Saúde durante o enfrentamento da pandemia. Nós vamos definitivamente saber se houve ou não houve a participação do presidente da República. No caso da Covaxin, as suas digitais estão postas. Nós vamos analisar também com relação às outras negociações, né? Essa coisa do gabinete paralelo, as reuniões que se fizeram fora do ambiente da negociação da aquisição das vacinas, a participação do filho do presidente da República em uma das reuniões, pelo menos comprovada, na negociação da Pfizer. Essas coisas todas precisam ser esclarecidas. O Brasil quer saber o que aconteceu, né? E os familiares das vítimas precisam de uma resposta. E essa resposta tem que ser dada, em primeiro lugar, pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Relator, em relação aos requerimentos que o senhor falou, na sexta-feira, então, vai ser uma sessão deliberativa? Porque na quinta-feira tem a oitiva, na sexta ainda não tem nada. Quando que seria a votação desses requerimentos que o senhor falou? Eu acho que quinta-feira, né? Nós temos aí uma quantidade grande de requerimentos represados e para o bom andamento da investigação, para o avanço com relação às etapas que se quer, é muito importante que eles sejam apreciados e aprovados. Na quinta-feira. Obrigada, senador. Pessoal, obrigado. Você acompanhou então ao vivo a entrevista do relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros, falando sobre os trabalhos de hoje e também as previsões para os próximos dias. E agora vamos retomar a reportagem que a gente estava vendo e teve que parar para mostrar a entrevista ao vivo. É que amanhã a CPI da pandemia deve ouvir Cristiano Alberto Carvalho, que se apresenta como procurador da empresa Davat Medical Supply. Ele vai prestar depoimento como testemunha sobre suposto esquema de corrupção em compras de vacinas contra a Covid-19. A CPI quer esclarecer do que se trata o áudio do deputado federal Luiz Miranda, um dos irmãos que denunciou tentativa de desvios de recursos na compra do imunizante Covaxin da Índia. O áudio foi apresentado pelo vendedor Luiz Paulo Dominguete no dia 1º de julho, durante depoimento. Segundo ele, a gravação foi enviada pelo representante da Davat, Cristiano Alberto Carvalho, mostrando Miranda intermediando compra de vacinas. Você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento instantâneo, até que ele compra o tempo todo lá, quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato, ok? E encaminha toda a documentação necessária, amarra, faz as travas, faz os contratos todos e bola pra frente. Esse é o grande problema desse meu cliente. Ele tem recorrência, ele fechou alguns contratos lá de entrega com o Mart, com o Greens, com as redes de restaurantes e alguns hospitais. Então ele tem recorrência, ele precisa de produto o tempo todo. Esse áudio foi do deputado Luiz Miranda para... Segundo o Cristiano, foi para o pessoal nosso da Davat, onde ele tentava intermediar a aquisição de vacinas. Mas alguns senadores desconfiam que o áudio pode não ser sobre negociação de vacinas, e sim de algum outro produto, como disse Luiz Miranda ao se defender. E trata-se da minha empresa nos Estados Unidos, numa intermediação de aquisição de luvas, onde isso ocorreu. O áudio ele é enviado ao senhor Rafael Alves e ele ocorre exatamente no dia 15 de outubro de 2020. Não existia nem vacinas à disposição para serem vendidas. Depois de questionamentos, o próprio Luiz Paulo Dominguete assumiu que pode ter sido induzido a erro por Cristiano. Este é o áudio que o senhor apresentou para essa CPI, como se fosse um áudio referente à intermediação de venda de vacinas. O senhor tem noção da gravidade do que o senhor está fazendo? Como eu disse, a contextualização de como eu recebi e do Cristiano era a conotação. Se eu enviasse a Vossa Excelência um print da publicação do deputado no Twitter e logo em seguida um print do áudio,
Então, assim, o senhor alega que foi induzido a erro, é isso? Eu acredito. Isso. Deixa eu falar uma coisa para Vossa Excelência. A minha interpretação da mensagem que foi recebida é assim, ela não muda a contextualização do áudio, a prova. Mas a perícia vai provar que eu recebi o áudio do Cristiano e a Só para reafirmar esse ponto. O empresário Cristiano já negou ter enviado isso para o senhor. Então é fácil. Vai ser confrontado fácil, isso. O senhor reafirma que foi o Cristiano que mandou. Sim, é fácil. Muito fácil, Excelência. Olha, o Cristiano é a pessoa que tudo indica foi responsável por colocar aqui dentro da CPI o senhor Dominguete, que todos nós temos absoluta convicção de que ele foi plantado exatamente para desmoralizar o deputado Luiz Miranda e, ao mesmo tempo, para confrontar o senhor Roberto Dias. É a partir, inclusive, desse fato que muitos de nós chegamos à conclusão de que há uma briga, uma disputa de organizações criminosas dentro do Ministério da Saúde. Eu acho que não cabe aqui fazer nenhum tipo de pré-julgamento, seja em relação ao deputado, seja em relação a outro. Cabe agora aprofundar a investigação. Esse é o momento de aprofundar a investigação. Mas em relação a todos, ouvir tudo, colher todas as evidências, todas as provas. Esse é o caminho natural do processo. Desde que os trabalhos da CPI da pandemia começaram no final de abril, várias frentes de investigação foram abertas. Mas com o desenrolar das apurações, os senadores ampliaram as análises, principalmente para apurar irregularidades em negociações de vacinas. A CPI começou as investigações com foco no chamado tratamento precoce, defendido por um grupo de médicos como a doutora Anise Yamaguchi. A médica entrou na lista de investigados da CPI por defender a prescrição de medicações como a cloroquina e a hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 e também por participar de um suposto gabinete paralelo que faria aconselhamentos ao presidente da República fora da estrutura oficial do governo. O virologista Paolo Zanotto também é investigado. Ele defende o chamado tratamento precoce e também faria parte desse suposto assessoramento paralelo. A ex-secretária de Gestão do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, também é investigada. Ela teria indicado o tratamento precoce e teria sido a idealizadora do aplicativo Tratikov, uma espécie de calculadora para médicos tratarem a doença. Outros integrantes do suposto gabinete paralelo seriam o deputado Osmar Terra, defensor da tese da imunidade de rebanho, Arthur Weintraub, ex-assessor especial da Presidência da República, e o empresário Carlos Wizard. Alguns senadores querem saber se as orientações desse suposto gabinete paralelo interferiram na decisão do presidente da República sobre a compra de vacinas e também se empresas farmacêuticas foram beneficiadas com a prescrição desses medicamentos. Segundo os senadores de oposição, esse grupo também teria questionado medidas não farmacológicas, como o isolamento social e o uso de máscaras, e teria disseminado orientações contrárias a essas medidas. Uma outra linha de investigação apura o atraso na aquisição de vacinas como a Pfizer, a Coronavac e a Janssen. Entre os investigados estão o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, o ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, e o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Os senadores querem saber os motivos do atraso para a aquisição dessas vacinas. Dentro dessa mesma linha de investigação, a CPI apura denúncias de irregularidades nas negociações para a aquisição das vacinas Covaxin, AstraZeneca e CanSino. No caso da vacina indiana Covaxin, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, disse que sofreu pressão para aprovar os documentos referentes à aquisição dessa vacina. As pressões, segundo o servidor, viriam de dois superiores hierárquicos: Alex Lial Marinho, ex-coordenador-geral de insumos estratégicos do Ministério da Saúde, e Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística do Ministério.
O servidor levou a situação ao irmão, deputado federal Luiz Miranda, que teria revelado as denúncias ao presidente da República. Nessa conversa, segundo Luiz Miranda, Jair Bolsonaro teria citado o nome do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, como responsável por possíveis irregularidades no contrato, que era negociado por Francisco Maximiano, sócio-administrador da Precisa Medicamentos, empresa que representa no Brasil a Bharat Biotech, fabricante da Covaxin. Na época, o ministro Eduardo Pazuello teria pedido a Élcio Franco que investigasse as denúncias. Os senadores também investigam denúncias do policial militar Luiz Paulo Dominguete Pereira, que disse negociar com o governo, em nome da empresa americana Davat, doses da vacina AstraZeneca. Ele afirma que Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde à época, teria pedido propina no valor de $1 por dose da vacina AstraZeneca, numa negociação que envolveria 400 milhões de doses da vacina. Segundo Dominguete, a oferta teria sido feita no dia 25 de fevereiro, num restaurante de um shopping de Brasília, com a presença de mais 2 pessoas. Marcelo Blanco, militar que foi assessor no Departamento de Logística do Ministério da Saúde, e um empresário. Pela versão de Roberto Dias, ele estava no restaurante com José Ricardo Santana, ex-secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, quando Dominguete apareceu. A AstraZeneca afirmou que não trabalha com empresas intermediárias e a Davat diz que o único representante credenciado na empresa no Brasil é Cristiano Alberto Carvalho. O nome que, segundo os senadores de oposição, aparece na negociação da vacina é o do reverendo Hamilton Gomes de Paula. Ele teria recebido o aval do governo para negociar com empresas intermediárias. No processo de aquisição da vacina chinesa CanSino, a apuração é sobre as negociações entre o Ministério da Saúde e a empresa intermediária Belcher Farmacêutica. O preço por dose negociado foi o mais alto dentre todas as vacinas adquiridas pelo governo, $17, e o contrato previa 60 milhões de doses da vacina chinesa. Uma outra linha de investigação em curso é a que apura a falta de oxigênio nos hospitais em Manaus. Entre os investigados estão a ex-secretária de Gestão do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ex-secretário executivo do Ministério, Élcio Franco, além de autoridades locais. A CPI também investiga se houve repasses da Secretaria de Comunicação do governo a empresas de comunicação para a disseminação de notícias falsas envolvendo a pandemia. Essas são algumas das linhas de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ainda há a previsão de investigar possíveis desvios de verbas federais que a União repassou a estados e municípios para o enfrentamento da pandemia, além dos desdobramentos que as atuais apurações podem apontar. A CPI segue firme nos seus objetivos e muito bem calçado em fatos. Não há prova nenhuma até agora. A CPI está rodando em circo desde o começo. Não tem qualquer evidência. Até agora, só narrativas. Poderíamos ter salvo mais de 300 mil vidas. Então, todo esse absurdo já está comprovado. O que nós estamos discutindo agora, investigando, são as motivações. A oposição está pulando de galho em galho. O que a gente percebe é que falta materialidade. As pessoas que estão fazendo as denúncias são pessoas que não merecem a menor credibilidade. Se os culpados são civis ou são militares, do ponto de vista da investigação, não importa. Não importa, isso é irrelevante. O relevante é que essas coisas todas sejam esclarecidas definitivamente e que as respostas possam ser dadas aos brasileiros. Temos a obrigação constitucional de investigar, nós vamos investigar, haja o que houver. Agora são 10h02 em Brasília. Você está acompanhando a cobertura dos trabalhos da CPI da pandemia pela TV Senado. Daqui a pouco deve ser retomado o depoimento de Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos. Ontem ela se recusou a responder a perguntas na CPI. O presidente da comissão decidiu então suspender a reunião para consultar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, sobre os limites do habeas corpus concedido por ele à diretora da Precisa.
Mais uma vez, os senadores da CPI começaram a reunião fazendo um minuto de silêncio pelos mais de 530 mil mortos pela pandemia. Nós tivemos que parar a reportagem, porque neste momento teve início a reunião da CPI da pandemia. Você acompanha conosco a partir de agora. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelos requerimentos número 371 e 372 de 2021, para apurar